Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas. Hoje nós vamos falar sobre puleiros. Logo depois que um filhote deixa o ninho, o próximo aprendizado dele é se equilibrar num puleiro. Ele faz isso antes de aprender a comer sozinho e até mesmo antes de aprender a voar. E é em cima desse puleiro que ele realiza boa parte das atividades para o resto da vida. Ele dorme, ele descansa, ele se acasala, ele se alimenta, ele faz as necessidades dele, tudo em cima de um puleiro. Hoje no mercado existe uma infinidade de puleiros disponíveis e a gente se pergunta qual é o puleiro ideal para nossa calopsita. Bom, gente, o puleiro ideal é aquele que a ave consiga segurar sem que ela cruze os dedos e sem que o pezinho fique muito aberto, tá? Aqui você pode ver, a Style está num puleiro, mas ela está cruzando os dedos, que é um puleiro que seria fino demais, não seria indicado para ser o único puleiro da gaiola dela, tá? O ideal é que para a calopsita o puleiro ele tenha de diâmetro de 1 cm a 1,5 cm, tá? Esse tamanho de puleiro pode variar de acordo com o tamanho da ave. Para a calopsita, entre 1 cm e 1,5 cm tá bom, mas se você tiver uma ave menor, um periquito, um agapornis, pode ser um puleiro um pouco menor, aí você observa a pegada dele no puleiro, ou se você tiver um papagaio, uma arara, um ringneck, um puleiro um pouco mais grosso, tá? E aí você observa que ele não pode estar cruzando, nem cruzando os dedos e nem com a patinha muito aberta em cima do puleiro, porque senão, se ele estiver cruzando os dedos, isso faz com que ele bote todo o peso nos dedinhos para se segurar no puleiro. Se ele tiver com o pezinho todo aberto, ele se apoia nessa parte aqui, tá? E o ideal é que ele tenha um equilíbrio entre apoio do pé e as unhas, as garras é que seguram no puleiro. Se isso não acontecer, se ele não se segurar através das garras, ele pode criar calos, pode criar até uma tendinite no pezinho da ave. O ideal é que você deixe na gaiola da sua calopsita opções de puleiros. Então, além do puleiro de 1 centímetro, de 1,5 cm, você deixar talvez um puleiro mais grosso ou puleiros mais finos. Isso porque na natureza, os galhos, né, que são os puleiros naturais, eles têm formatos e espessuras diferentes e a ave vai pulando de galho em galho e ela vai exercitando, fazendo uma espécie de fisioterapia quando ela se segura num galho mais grosso, num galho mais fino, num galho mais inclinado, e isso vai fortalecendo a pata dela. Então isso é bom para a ave, né? Ter opções de puleiros. Então é legal você sempre deixar, além do puleiro, digamos, o ideal, né, que é entre 1 cm e 1,5 cm, você deixar talvez um puleiro mais fino, um puleiro mais grosso, que aí a ave vai se exercitando quando estiver em cima desses puleiros. Quando ela quiser descansar, se não estiver confortável para ela um desses dois puleiros, quando ela quiser descansar, ela volta para o puleiro de 1 cm aí. Outra coisa importante também é os puleiros terem texturas, tá? Muitas vezes você compra um puleiro assim, ele é muito lisinho e a ave, além de não conseguir se segurar direito nele, ela deixa de lixar as unhas que ela lixa no puleiro e também de amolar o bico dela também, que ela amola no puleiro, ou na época de bico, dela descascar o bico ali no puleiro. Então é importante que o seu puleiro tenha algumas texturas. Esses de madeira, muitas vezes eles vêm lisos, mas com o tempo a ave vai descascando e eles vão criando essa textura, então funcionaria. Quanto ao material, basicamente hoje nós temos 3 tipos de material de puleiro, que são os puleiros de madeira, de cortiça e os de plástico e de ferro, tá? Que são o material mais industrializado. Os puleiros de madeira são os mais fáceis da gente encontrar no mercado. Existem em várias texturas, várias dimensões, vários tamanhos. Você pode cortar, você pode fazer uma infinidade de coisas com eles, tá? Eles são o que imitam melhor os galhos, né? Porque são também de madeira e são legais porque a ave consegue destruir, né? Enquanto ela destrói, ela tá ali desgastando o bico e tá desgastando as unhas também. E como eu acabei de falar, ele cria ranhuras com o tempo que são importantes aí, uma textura nele que são importantes para a ave poder aí desgastar o bico e as unhas. O segundo modelo são os puleiros de cortiça, tá? Os puleiros de cortiça são bem interessantes porque eles são bem mais macios do que os puleiros de madeira e eles são mais fáceis da ave segurar. Em qualquer idade que a ave esteja aprendendo a subir, a unha entra na cortiça e ela consegue ficar bem fixada ali no puleiro sem cair. O único problema é que a gente está falando de calopsita, né? E calopsita já destrói parede, quem dirá a cortiça. Então, eu não indico muito porque eu nunca tive, mas imagino que ela vai destruir um puleiro de cortiça no mesmo dia que você colocar na gaiola dela, tá bom?
E por último, os puleiros de plástico, de metal, né, de material mais industrializado. Esses puleiros, eles são mais fáceis de ser construídos com textura, e eles são construídos sempre com textura porque eles são um material muito liso e a ave não conseguiria ficar em pé neles se não tivessem essas texturas. Mas aí vem as questões que você tem que colocar na balança, né? Os puleiros artificiais, né, por assim dizer, de material artificial, eles são mais fáceis de limpar, eles são muitas vezes indestrutíveis, mas eles estão muito distantes do que é a natureza das aves, né? Então, de repente, para uma criação, eu tenho muitas aves, eu preciso otimizar tempo e gasto, talvez valha a pena. Mas para quem tem poucas aves em casa, né? Para quem cria como pet, acho que de repente não vale a pena. Eu acho melhor um puleiro que ela consiga destruir, ela se distrai, alivia o estresse, né? Lixa aí o bico. Eu acho mais interessante do que um puleiro de material artificial, tá? Mas aí vai cada um avaliar aí na casa de vocês o que vocês acham de acordo com as condições de cada um. Mas como vocês sabem, aqui na criação, quem me acompanha sabe que eu tento reproduzir ao máximo a natureza das aves, né? Agora eu estou evitando de cortar as asas, a alimentação é o mais natural possível, mais variado, e não poderia ser diferente com os puleiros. Então, os puleiros que eu utilizo nas minhas gaiolas são os naturais, tá? Puleiros de galho de árvore, tá? Galho de árvore de verdade. A vantagem desses puleiros é que tudo aquilo que eu falei de questão da ave se exercitar, dela pisar num galho mais grosso, mais fino, mais inclinado, isso tudo é resolvido com os puleiros naturais, porque eles têm tamanhos diferentes, espessuras diferentes, no mesmo galho tem espessuras diferentes, formatos diferentes, texturas diferentes, então isso já resolve. É gratuito, né? Então ela pode destruir à vontade, que não tem gasto nenhum. É natural, ela alivia o estresse, então assim, na minha opinião, o puleiro de galho de árvore é o melhor e é o que eu uso aqui na criação, tento usar em todas as gaiolas. Ah, você usa só esse? Não, eu uso também o puleiro de madeira que veio com as gaiolas, tá? Enquanto elas vão destruindo, eu vou usando eles. Quando elas terminarem de destruir, eu vou usar só os puleiros naturais. Então, eu tento pelo menos em cada gaiola deixar um puleiro natural. E elas gostam, muitas dormem só em cima do puleiro natural e evitam aí o puleiro de madeira retinho. Hoje em dia a gente já encontra esse puleiro natural em várias pet shops, mas se você não encontrar, não se preocupe, é só você se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, que o próximo vídeo vai ser como fazer um puleiro de galho de árvore na tua casa, tá? Existem alguns processos que precisam ser feitos, não é ir lá na rua cortar qualquer galho de qualquer árvore e trazer para casa e botar na gaiola, não é assim que funciona, existem uns processos. No próximo vídeo eu vou ensinar, então ativa o sino das notificações, se inscreve no canal primeiro, né? Depois ativa o sino das notificações para você saber quando eu for lançar esse vídeo. E para quem já estiver esperando esse vídeo sair, já pode ir recolhendo os galhos quebrados de árvore que encontrar na rua e deixa reservado, separado no lugar em casa, tá? Viu um galho que acha que é legal para fazer puleiro, pode levar para casa, tá? Se viu agora em época de vento, tá ventando bastante, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é bom porque as árvores quebram os galhos e aí é a chance da gente pegar esses puleiros aí, pegar os galhos pra gente poder transformar em puleiro, tá bom? Gente, muito obrigado por mais esse vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só escrever aqui embaixo no vídeo, tá bom? Obrigado, até a próxima.